Bom dia, meus amigos. Bem-vindos a mais um Café com Jesus. Vamos pensar hoje no seguinte: por que os homens, e quando eu falo os homens, eu não me refiro ao gênero masculino, ok? Estou me referindo ao gênero humano, tanto homens quanto mulheres. Por que nós, homens, os seres humanos, sempre temos essa tendência de focar naquilo que não é essencial e nos concentrarmos naquilo que é secundário? Por exemplo, a gente tem a tendência, a mania de se concentrar no que é menos importante e ignorar o que é mais importante. Lembra nos tempos de Jesus? Os fariseus, eles atacavam Jesus o tempo inteiro. Claro que por inveja da popularidade dele, do poder dele. E eles atacavam ele da maneira mais covarde do mundo. Por exemplo, quando Jesus curava em dia de sábado, a primeira coisa que eles faziam era acusar Jesus por curar em dia de sábado. Ora, por quê? Porque o dia do sábado havia sido consagrado por Deus para separação, para descanso. Trabalharia todos os 6 dias e descansaria no 7º dia. Correto? Tudo bem, foi uma lei de Deus, uma determinação de Deus. Poxa, mas Jesus, ele não é o Filho de Deus? Se havia uma lei de Deus, quem poderia revogar ou alterar esta lei? O próprio Filho de Deus, não é? E Jesus não dizia que ele fazia tudo aquilo que ele ouvia do Pai? Então, quando Jesus curava em dia de sábado, ele estava dizendo que o sábado não era tão importante assim. E uma vez ele disse que não foi o homem que foi feito para o sábado, ou seja, ser escravizado ou subjugado pela ideia do sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. Então, os fariseus, eles acusavam Jesus dizendo que curava em dia de sábado, mas poxa, eles estavam preocupados com o quê? Jesus curava em dia de sábado, e daí? Curou no sábado, e daí? Poderia ter curado em qualquer outro dia, mas ele curou no sábado. E daí? O que é o mais importante? Ele ter curado alguém no dia de sábado ou ele ter curado alguém? Pois é. Os fariseus, eles se concentravam a crítica no legalismo, no tradicionalismo do dia do sábado, da religiosidade de respeitar o dia do sábado. E ignorava completamente a pessoa humana, o ser humano que estava sofrendo por alguma enfermidade, por alguma possessão demoníaca, por exemplo, em dia de sábado. Para os fariseus, para parecerem tão religiosos e tão certinhos, eles criticavam Jesus por curar em dia de sábado como se o sábado fosse mais importante do que uma pessoa humana, uma serva de Deus, um servo de Deus, um filho de Deus ali. Uma das filhas, os filhos de Abraão, por exemplo. Então é esse o ponto. Não devemos focar naquilo que é secundário em detrimento do que é o principal. O principal era o quê? O amor ao próximo, o amor ao ser humano, a libertação de um ser humano que estava ali sofrendo. E não o simples fato disso ser feito num dia de sábado. Ser feito num dia de sábado ou qualquer outro dia não importa. O que importa é a pessoa ser curada por Deus, ser liberta por Deus naquele dia, independente de ser sábado ou não. Então, os fariseus tinham um coração tão duro que ignoravam a dor e o sofrimento de uma pessoa que estava padecendo e criticavam o fato dessa pessoa ter sido curada num dia de sábado, como se o dia de sábado não tivesse sido feito por Deus, e como se o dia de sábado fosse mais importante do que um próprio ser humano, uma própria pessoa humana que Deus havia criado. Entende? Que isso nos sirva de lição. Temos que focar naquilo que é mais importante e ignorar essa tendência de que temos de
de focar no que é secundário em detrimento do que é o principal, ok? Um abraço.